Olá, eu me chamo Eduarda Gonzaga, eu tenho 21 anos, quase 22, e eu tenho dermatite atópica todos esses anos. Hoje eu quero falar um pouco sobre como que é isso pra mim, como foi pra mim ao longo desses anos de vida e de dermatite que eu tenho, e principalmente dar umas dicas assim do que eu aprendi durante esse percurso, tanto sobre dermatite em si, sobre o que funciona pra mim, o que passar na minha pele e, enfim, uma mistureba de tudo, porque eu acho que tem muito pouco conteúdo sobre, até porque realmente é uma condição que não afeta tantas pessoas assim depois da vida adulta. Só 10% das pessoas que têm dermatite, que normalmente começa quando você é criança. Então, só 10% dessas crianças crescem e se tornam adultas e seres desenvolvidos e maduros tendo dermatite. E eu faço parte dessa porcentagem, o que é complicado por si só, eu acho que de aceitar, justamente por ser uma porcentagem pequena. Então, eu vejo que a dermatite tem muitos aspectos e eu acredito que qualquer doença, na verdade, qualquer condição, acho que ainda mais herdada geneticamente, traz para você, né? Não traz só aquela condição em si e os sintomas daquela condição também traz várias sequelas, digamos assim, principalmente pro seu psicológico. E a dermatite para mim, pelo menos, sempre foi muito frustrante porque primeiro eu nunca entendi muito como ela funcionava, então eu não tinha a menor noção do que eu podia fazer, do que eu não podia fazer e se tinha alguma forma de tornar isso controlável, já que desde sempre deixaram muito claro para mim que não tem cura e de que não tem o que eu possa fazer para não ter mais essa condição, eu vou sempre ter. Então isso é muito difícil para uma pessoa que sempre foi afetada muito severamente pela dermatite. No meu caso, a minha dermatite atópica é severa. Então, quando o negócio fica feio, fica muito feio. No meu pior surto, eu tinha uns 19 anos, se eu não me engano, eu tinha 19. Faz relativamente pouco tempo, né? E eu fiquei com isso aqui tudo, aqui, em carne viva praticamente. E nossa, eu lembro muito vividamente do momento que eu passei um remédio daqueles corticoides que os dermatologistas sempre passam pra gente. E eu tinha dois remédios. Eu tinha um que era pra tratar a dermatite em si, quando ela estava ativa, e eu tinha um outro que era pra tratar as manchinhas que ficam depois da dermatite, porque ela causa despigmentação, já que quando o seu sistema imunológico está reagindo contra aquele invasor, digamos assim, e está inflamando a sua pele, ele também ataca as células de melanina. Então é por isso que a gente fica sem a pigmentação. Pelo menos é isso que eu li. Posso estar errada, não sou dermatologista, não sou médica. Sou apenas uma pessoa que se educou sozinha, já que dermatologista nenhum me ajudou em nada, praticamente. E, enfim, aí fica essas manchinhas e me passaram um remédio para isso especificamente. Só que eu sempre evitei muito usar esses negócios, porque desde sempre o próprio dermatologista que me passava ficava falando também que aquele negócio podia dar sequela no meu cérebro e que era pra eu usar pouco, e então eu sempre evitei usar. Mas como o negócio ficou muito feio, eu resolvi usar de novo. E eu usei o errado, o que só piorou muito a situação que já estava ruim. E, nossa, foi uma ardência. Acho que eu nunca senti algo tão incômodo na minha vida. Sinceramente, foi muito horrível. E, num geral, a região mais afetada sempre foram as minhas mãos. Justamente porque é onde a gente está mais em contato com as coisas, né? Tudo que a gente faz, no geral, a gente faz a partir desses bebês aqui. E eles são muito úteis, mas para quem tem dermatite também é uma área muito complicada do corpo. Pra mim sempre foi bem complicado. Admito que agora eu tô nos melhores anos, assim, que eu já estive no quesito de dermatite. Eu não tenho do que reclamar. Faz uns 2 anos, pelo menos, desde que eu tive esse surto, né, aos meus 19, que eu resolvi
parar de me preocupar um pouco com o que os dermatologistas me passavam e encontrar as minhas próprias maneiras de lidar com a minha condição, porque no final das contas ela é minha, sabe? Aquele dermatologista que tá falando comigo, ele não tem a vivência de uma pessoa que tem dermatite. Eu também não acho que é uma doença que tem muito estudo sobre. Então, sendo bem sincero, eu não sei se eles realmente são educados o suficiente nessa doença em específico para conseguirem serem de muita ajuda. Para mim, pelo menos, eles nunca foram, como eu já mencionei. Então, eu resolvi tomar esse caminho sozinha. E foi o que me salvou, sinceramente, é o que tem me salvado. Porque além de eu finalmente entender melhor sobre como a dermatite em si funciona no meu corpo, eu tô conseguindo formas que realmente funcionam para mim de lidar com ela. Nunca tinham me explicado muito bem o que era a dermatite de fato. A única coisa que sempre me diziam é que era genético, eu nasci com isso, tem cura, então eu vou morrer com isso também, não tenho nada que eu possa fazer. E a única coisa que eu podia fazer era manter minha pele sempre hidratada, já que, de acordo com os dermatologistas, ela não produzia sebo o suficiente para se hidratar sozinha, então eu tinha que ficar hidratando ela. E que quando tivesse ativa a dermatite, digamos assim, né, que eu tivesse tendo uma reação, para eu passar a pomada e depois que curasse eu parar de passar. E era isso o que eu sabia sobre. E desde que eu resolvi pesquisar também, né, entender melhor sobre como funciona, eu descobri que dermatite de fato é uma doença genética. Muito provavelmente alguém da sua família tem, então acabou indo esse gene para você. E realmente até agora, pelo menos, não tem cura. Existem estudos internacionais, né, no caso, que estão vendo o que pode ser feito, mas até o momento, infelizmente, galera, para todos nós, não tem cura ainda. Então vamos aprender a viver com essa porra, né? Porque o jeito é esse. Uma coisa que eu aprendi é que a dermatite tem muito a ver com o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico de pessoas que têm dermatite é naturalmente hiperativo, hiperreativo às coisas. Então, algo que não seria nada demais para uma pessoa com sistema imunológico saudável é muita coisa e é alvo de muito ataque para as pessoas que têm dermatite. E aí, durante essa reação imunológica, é aí que surge a inflamação, que corrompe a barreira da nossa pele e causa o clássico da dermatite, né? Que é aquela irritação e a coceira, muita coceira, nossa, muita coceira. A vermelhidão, todas essas coisinhas que quem tem dermatite sabe como é que funciona e que é muito incômodo. Então, tudo isso, na verdade, é uma resposta à inflamação que o nosso sistema imunológico está mandando para aquela área, porque ele reconheceu que ali tem uma ameaça, sendo que não necessariamente existe. É porque ele é doido mesmo. E faz parte. Então, eu também descobri que além desse quesito do sistema imunológico em si, tem super a ver com a parte intestinal. Admito que essa é uma área que tem alguns estudos sobre. Eu não parei para ler tanto e aplicar tanto também no quesito da alimentação. Eu sou vegetariana, né, há muitos anos, então eu já tenho uma alimentação muito boa e muito natural, porque não por eu ser vegetariana em si, porque eu poderia ser vegetariana e comer muita besteira, mas eu ligo para o meu corpo e tentar cuidar dele bem. Então as coisas que eu como no geral já são muito leves e muito naturais. Eu já ouvi falar que o leite, né, ele é inflamatório e realmente é. Então, pra gente que tem uma tendência à inflamação, ter uma alimentação o mais anti-inflamatória possível é o melhor. Eu já cortei o leite durante 2 anos da minha vida, leite, queijo, todos os derivados, então eu não tinha nenhum acesso, né, a essa proteína do leite. E ainda assim eu tive bastante dermatite, então, né, eu consegui ter certeza de que no meu caso não é o que mais me afeta.
Mas se você tiver com um caso muito reativo de dermatite, eu super recomendo você tentar cortar o leite, cortar comidas que causam inflamação, muito gordurosas e tudo isso. Tipo, é muito importante a gente focar na nossa alimentação também. E nesse quesito do intestino tem super a ver com a alimentação, né? O que a gente coloca dentro do nosso corpo, mas também tem a ver com a flora bacteriana do nosso intestino e do nosso corpo no geral. Já tem estudos que comprovam que pessoas com dermatite têm um desequilíbrio na flora bacteriana. Então, eu não entendo muito sobre bactérias, mas eu sei que tem as boas e as ruins. E as pessoas que têm dermatite têm tendência a terem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Então, coisas como probióticos, por exemplo, são muito, muito boas para esse propósito. Eu encontrei um dos poucos links que eu já encontrei sobre dermatite que fala coisas úteis, digamos assim, além do básico. É sobre isso, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo na descrição, junto com alguns outros estudos, mas infelizmente a maior parte é em inglês. E esse é um dos motivos principais, na verdade, de eu estar querendo fazer esse vídeo, porque eu tenho o privilégio de saber falar inglês, saber ler inglês, eu entendo super bem, mas eu sei que a realidade do nosso país, da maior parte das pessoas, né, do nosso país, não é essa. Então eu acho importante que alguém fale sobre e que a gente se ajude, sabe? Junto com a minha busca pelos produtos e pela minha rotina de pele, o que funciona pra mim, eu também comecei a fazer acompanhamento com uma psicóloga, o que me ajudou muito. Inclusive, eu tenho certeza que um dos motivos de eu estar na melhor época que eu já estive da minha dermatite é justamente por esses anos de lidar com as minhas coisas, lidar com as minhas questões e encontrar uma forma de viver, sabe, que funciona pra mim. Não só em relação à dermatite, mas a minha saúde mental, meu bem-estar, sabe, o que eu gosto, quem eu sou. E todas essas questões bem existenciais, assim, são muito importantes, ainda mais para uma pessoa que tem uma doença crônica e sem cura. Tem vários estudos também que já comprovaram que tem várias ligações entre a dermatite atópica e doenças mentais, como a depressão e a ansiedade, por exemplo. Então, tá tudo conectado e é algo que os dermatologistas, pelo menos, né, os médicos que eu lidei com, nunca falaram comigo sobre. Então, isso é muito, muito importante de você cuidar tanto do seu corpo, não só no quesito de passar creme, sabe? Cuidar do seu corpo com o que você coloca dentro dele, né? Com o que você come, com o que você bebe. Beber muita água, inclusive, muito importante. Mas, além disso, fazer exercício físico, sabe? Todo aquele negócio de rotina saudável. Você realmente tem que ter uma rotina saudável, eu sinto muito. É muito importante, vai fazer total diferença na sua vida. E ter uma vida saudável mentalmente também, sabe? Isso é muito, muito, muito importante. Fez total diferença pra mim, continuo fazendo. Então, as coisas que eu uso e que funcionam pra mim são sabonete artesanal, hipoalergênico, o mais basicão possível. Quando a minha dermatite não tá atacada, eu consigo usar um granado de glicerina básico ou um sabonete de bebê, sabe? No geral, o sabonete de bebê até dá certo. Mas quando a minha dermatite tá atacada, até agora, ou é esse sabonete artesanal que eu uso, que é local da minha cidade, então nem adianta muito eu passar muita informação sobre, porque a maior parte das pessoas não vai ter acesso, infelizmente. Mas o que funciona até agora, o que mais funciona, na verdade, quando a minha dermatite está atacada, é o da Cetaphil mesmo, que é muito caro, mas quando o negócio tá feio, é o que me salva. No geral, quando eu já consegui manter as coisas sob controle, eu consigo usar esses sabonetes bem mais basiquinhos e mais naturais. E quanto menos ingrediente você vê na embalagem, melhor. Isso para qualquer coisa que tu vai passar no teu corpo. Acho que no geral, na verdade, para qualquer pessoa, mas para quem tem uma condição de pele que é bem complicada e que reage a muitas coisas e muito sensível,
Isso é uma regra fundamental pra gente estar atento. Eu hidrato minha pele sempre logo que eu saio do banho. Isso é muito importante também, porque logo que você sai do banho, a sua pele ainda tá umedecida, né, pela água do banho. Então, se você passar o seu creme, o seu óleo, o seu hidratante, logo depois você vai conseguir reter essa umidade na sua pele, o que é muito, muito bom. Então, se tem uma dica que eu te dou, além de tomar banho gelado, com produtos hipoalergênicos, é se hidratar logo depois. Saiu do banho, se seca suavemente, seja gentil com a sua pele, seja gentil com o seu corpo e se hidrata logo. Hidrata o corpo inteiro, não importa se você vai sentir que você tá melado e você não gosta, sendo bem sincero, você tem uma doença que você precisa cuidar, não interessa o que você gosta e o que você não gosta em relação a sentir seu corpo melado, você vai ter que sentir ele melado. Eu sinto muito, eu não gostava também, e hoje em dia eu aprendi a lidar com isso, porque faz parte. Então a realidade é essa. E é isso que eu faço. Eu faço uma misturinha também com manteiga de cacau, que eu vou gravar um vídeo que eu devo fazer ela esses dias, então já vou gravar um vídeo, colocar aqui para vocês terem acesso a isso. Mas o óleo principal que eu uso é o óleo de coco. Eu uso também o óleo de semente de uva e óleo de girassol. Já usei também óleo de rosa mosqueta. Admito que eu usei mais no meu rosto do que no meu corpo, mas pra mim funcionou bem quando eu usei. E o óleo de semente de uva eu tô gostando muito, é o que eu tô usando no momento, pra mim tá sendo muito, muito bom. Principalmente pro meu rosto, porque apesar do restante do meu corpo ser muito seco e sensível, o meu rosto ele é bem oleoso, então eu tenho tendência a ter espinha e tudo isso. E o óleo de semente de uva me ajuda demais, até com as manchas de espinha, a manter minha pele hidratada, porém não oleosa e limpa, sabe? Uma pele mais lisinha e tudo isso. Então, tenho gostado muito. Mas para dermatite em específico, o que eu acho que é o melhor até agora é o óleo de girassol, sem dúvida nenhuma. Eu não uso ele tanto quanto o óleo de coco no meu dia a dia, sinceramente porque ele é mais caro. Então eu não fico o tempo todo tendo, eu uso mais quando eu tô precisando mesmo e aí eu invisto um pouco e compro. Mas no meu dia a dia, quando a minha dermatite já tá bem controlada, o óleo de coco ele me serve muito bem. E fora isso, é sempre andar também com um frasquinho com esses óleos. Qualquer um que seja, pode ser uma mistura deles, pode ser puro, qualquer um. Eu sempre faço isso, é um hábito que agora eu não devo deixar de ter nunca, sinceramente, porque funciona muito bem. Além de você conseguir se manter sempre hidratado, o que já seria bom por si só, né? Mesmo sem ter dermatite, quando você tem dermatite, se torna essencial, assim, sinceramente. E qualquer parte do seu corpo que você vê que tá começando a ressecar ou que de fato já tá com uma dermatite ativa, que você precisa cuidar, você vai estar lá sempre com aquele tratamento, né, que não deixa de ser um tratamento em mãos para você usar na sua pele e deixar ela muito hidratada, bonita e saudável. Como eu já mencionei também, o meu maior problema com a dermatite sempre foi nas minhas mãos. Então, no meu pior período de dermatite, eu estava constantemente usando luva vinílica, porque aí não tinha aquele pozinho que tem nas luvas de látex que poderia me dar alergia. E a própria luva de látex, né? É muito comum alergia a látex, então admito que eu não sei se eu tenho ou não. Mas eu também não usava, eu sempre usei a vinílica. Então, se você estiver tendo muito problema de dermatite nas mãos especificamente, eu super recomendo fazer isso, porque ajudou muito a, além de proteger minha mão, de reter, né, a umidade e a hidratação nela por muito mais tempo, já que ela tava naquele negocinho encapsulada, fechada, protegida. Também estava protegida do externo, né? De qualquer substância, assim, que eu pudesse tocar e que pudesse me dar uma alergia. As dicas que eu tenho, no geral, são essas de usar produtos os mais naturais e hipoalérgicos possíveis. Experimentação. Não tem nada como experimentação. Você vai ter que ver o que funciona pra você.
Tem várias coisas que hipoteticamente ajudam muito na dermatite, mas que comigo não funcionaram. A manteiga de karité é um exemplo disso. Eu descobri na prática que eu tenho alergia à manteiga de karité. Então hoje em dia eu nem uso a manteiga em si pura, né, ou misturada com qualquer coisa, nem compro produtos que tenham manteiga de karité, porque eu já sei que não funciona comigo. Mas eu sei que com várias outras pessoas que têm dermatite ajuda e muito, inclusive. Então a gente tem que ir testando mesmo para ver o que funciona pra gente. Tomar banho sempre gelado é muito importante. Se não der pra você, né, se ficar muito ruim, aquele total gelado, pelo menos um morno mais pro frio. A água quente ela é bem prejudicial à nossa pele, que já tem a tendência de ser sensível e já ser ressecada. Então, nesse sentido, não vai te ajudar em muita coisa, apesar de ser um banho muito gostoso, mas que depois vai ter consequências, eu estou te avisando. Sempre tem consequências, complicado. E, no geral, ter bons hábitos, sabe? De vida, beber muita água, cuidar do seu psicológico, cuidar do seu corpo, tanto no quesito de atividade quanto com o que você ingere, ter hobbies, muito importante ter hobbies e formas de ocupar a mente. E deixa eu ver mais o que. Uma outra coisa que eu faço é manter as minhas unhas curtas. Por quê? Quando você tá ainda mais com a dermatite ativa, ela coça demais. E mesmo que você seja muito forte e não coce ela enquanto você estiver acordado, muito provavelmente você vai coçar enquanto você estiver dormindo. Então, já que a gente vai coçar de qualquer forma, é bom que seja com as unhas bem curtinhas, porque aí não vai machucar tanto assim a sua pele que já tá lesionada, né, por estar irritada de dermatite. Eu acho que é isso, mais ou menos. É algo complexo, inclui não só hábitos de cuidado durante uma hora específica do dia, sabe? Eu acho que é um estilo de vida, assim, que a gente tem que adquirir de certa forma para se manter saudável. Então, se surgirem algumas outras coisas que eu, sei lá, lembrei depois, aí eu coloco aqui na descrição. Fiquem à vontade para deixar comentário, fazer pergunta, contar a história de vocês, o que funcionou para vocês, o que não funcionou para vocês. Eu acho que qualquer tipo de troca é muito válido. A gente desesperadamente precisa falar mais sobre dermatite atópica e compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências e histórias. E acho que também dá um rosto, sabe, uma personalidade para essas estatísticas, né, e esses números. E eu, por exemplo, não conheço ninguém que tenha dermatite atópica também, então eu acho que isso pode ser o caso de várias outras pessoas, né, não só o meu, e é muito importante a gente criar uma rede de apoio, sabe, porque definitivamente não é algo fácil de se lidar com. E muitas mudanças têm que ser feitas, muitos processos estão envolvidos aí. Então, eu desejo muito boa sorte pra todo mundo. Eu juro que eu vou tentar postar a manteiga que eu faço, porque eu tô precisando fazer ela de novo. Então, é bom que já serve pra qualquer pessoa que se interesse. E é isso aí, galera. Paz.